Que a paz e o bem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês, os que assistirão agora ao vivo, que assistirão a posteriori. Mais uma vez eu venho aqui para uma reflexão com temor e tremor diante do Senhor e com o coração desejoso de aquilo que eu vou falar venha de fato da parte de Deus e possa ser bênção para a sua vida e para aqueles que você também levar a mensagem, levar a reflexão. E sempre que eu venho fazer uma reflexão, que eu escrevo alguma coisa, eu peço a Deus para ajudar que o meu coração não me engane, a fim de que o motivo não seja vaidade ou algo do gênero, mas que meu desejo aqui ele seja tão somente de eu ser um ajudador da edificação das pessoas no conhecimento da palavra, e peço a Deus que sempre Ele guarde o meu coração para que assim eu permaneça. Alexandra, Deus abençoe, a paz. Se puder, fique aí, espero que seja bênção para você. A reflexão de hoje, de certa maneira, ela será uma continuidade, Marlúcia, paz. De certa maneira, ela será uma continuidade daquilo que eu falei na última reflexão, né? Se eu não me engano, foi antes de ontem, ou sei lá, na terça-feira, quarta, um dia desse daí. E eu quero dar uma continuidade a esse pensamento sobre ser igreja, como hoje eu quero falar dessa constituição da igreja na história. E é claro que o que eu vou falar aqui vai ser de maneira bem resumida, porque o conteúdo que eu vou alcançar, que eu vou abarcar, vai ser um conteúdo, Drelly, paz, vai ser um conteúdo de mais de 5 séculos. Então, vai ser algo bem resumido, mas com o desejo de que seja bênção para vocês e de que abra o entendimento. Então, eu vou ler o versículo que é base para essa reflexão, que é esse bem conhecido, que está em Atos 2:42, né? Eles se dedicavam, algumas traduções dirão, eles perseveravam, e aí vai dizer, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero falar sobre essa parte dessa perseverança em tudo aquilo que os apóstolos estudavam. Mas para isso, eu tenho que começar com Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo ele chega, ele vem, e nesse tempo perfeito onde Roma, que era quem era a dona, né, do mundo, Roma ela tinha preparado todo o caminho, né? Roma tinha feito estradas que muitas delas permanecem hoje, tinha conquistado, também construído portos, conquistado algumas partes do mar, que possibilitou depois a pregação do Evangelho. Então eu tenho que começar para falar de Jesus Cristo formando os discípulos. Mas até para falar dessa chegada de Jesus formando os discípulos, eu quero voltar um pouquinho na época de Juízes e depois do rei Saul, mas é algo bem breve. Porque quem lembra de Deus tirando o povo lá do Egito, da escravidão do Egito, o desejo de Deus era ter um povo que fosse dele. E fosse dele no sentido de andar com ele e representá-lo na vida como a vida é. Um povo que o obedecesse, o povo que olhasse para ele e dissesse, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu rei, o rei dos reis. E o desejo de Deus é que esse povo o tivesse como suficiente, como alguém suficiente para reinar, alguém suficiente para governar, alguém suficiente para orientar. E Deus vai fazendo isso, tirando o povo do Egito, levantando Moisés, e através de Moisés, dizendo qual era a maneira que o povo tinha que viver, como o povo tinha que adorá-lo, o povo que tinha que viver em santidade. E o tempo passa, e a gente chega à época dos juízes. E nessa época dos juízes nós vamos nos lembrar que o povo erra.
principalmente os filisteus, mas outros povos também vêm e guerreiam e levam as comidas, as plantações do povo e chegam às vezes, né, massacrar o povo. Deus levanta um juízo, o povo se arrepende, Deus abençoa, dá vitória, daqui a pouco o povo se afasta de Deus de novo, vai para a idolatria, e essas coisas vão acontecendo seguidamente. E aí a gente tem como os famosos, né? A gente vai ter Gideão, a gente vai ter Sansão, a gente vai ter Débora, e por aí vai, até que chega em Samuel. E na época de Samuel, que o último juiz tinha sido Eli, juiz e sacerdote, sumo sacerdote, Eli vai e vacila, e os filhos de Eli também vacilam, e Deus levanta Samuel. E através de Samuel, Deus dá vitória aos filisteus, e o povo vive em 50 anos de paz. Nesse período, quem governa sobre eles é Deus, é o Senhor. Nesse período, quem é Senhor deles é o próprio Deus. Quem os sustenta, quem faz prosperar, quem dá paz é Deus. E Samuel é a voz de Deus para esse povo, a voz de Deus no sentido tanto da profecia, como também no sentido de fazer justiça, de ser aquele que julga as causas. E Deus, através de Samuel, vai orientando o povo. Mas chega um momento que o povo começa a se afastar de novo de Deus e fala que quer um rei como todas as outras nações. E é isso que eu quero que a gente preste atenção. Os desejos de Deus sempre foi que o seu povo o tivesse como único e suficiente Deus. Em Cristo Jesus, um único e suficiente Salvador. Que não olhássemos como hoje, a gente é óbvio, né? A gente vive numa sociedade, a gente faz parte de um contexto histórico, mas às vezes a gente idolatra algum tipo de político, a gente idolatra algum tipo de líder religioso e a gente não entende que essa é a maior dificuldade da gente entender que o desejo de Deus é que Ele nos governe, ainda que Ele levante alguém para poder nos liderar, mas esse líder tem que estar abaixo da vontade de Deus, tem que estar dentro da direção de Deus, e esse povo, já em Cristo Jesus, tem acesso direto a Deus. Então o desejo de Deus, Romão, meu amigo, Deus abençoe, paz e bem, abraço, rapaz. Então o desejo de Deus é que sempre Ele fosse o rei dos reis do seu povo, o governador do seu povo, o juiz do seu povo. Mas como eu disse, o povo não se contenta em ser de Deus, em ter Deus. O povo ele quer levantar um rei, alguém para governar sobre ele. E todos nós conhecemos as histórias, né? Como foi complicado achar um rei decente. Quando a gente vai para o povo norte, nenhum rei, a Bíblia fala que foi um rei bom, um rei segundo o coração de Deus. No sul já encontramos alguns, mas também não chega a ser a maioria, até que vem Jesus Cristo. Quando Jesus vem, ele chega dizendo que ele, e nós cremos nisso, amém? Ele é o verbo que se fez carne, é o Deus encarnado. E mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. E Jesus ele começa a chamar discípulos. E esses discípulos vão caminhar com ele. E como eu disse até na outra reflexão, vão aprender a amar como ele ama. Vão aprender a perdoar como ele perdoa. Vão aprender a ter compaixão e misericórdia como ele tem. Vão ouvir dele e entender que é assim que tem que viver quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vão aprender a oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a sua vontade aqui na terra como é nos céus. E depois vão ver Jesus orando isso, dizendo: Pai, se possível for, que passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eles vão aprendendo tudo de Cristo, não somente com o que Cristo fala, mas também com
como Jesus vive, como ele se comporta com os diferentes, com os iguais, embora igual a Cristo nós saibamos que não há ninguém, mas ele vai se comportando de uma maneira com os fariseus, de outra maneira com os leprosos, os cegos, e ele vai ali mostrando como é de fato ser discípulo dele. Esses discípulos que depois a gente sabe que vão receber o nome de apóstolos, que na verdade a palavra apóstolo significa um enviado, um mensageiro, mas que tem um mandato para falar no nome daquele que o enviou. E aí a história vai nos dizer que lá em Mateus 28, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos, para os seus apóstolos: agora vão, indo pelo caminho, indo pela vida, façam discípulos de todas as nações, raças, tribos, de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esse povo tudo que vocês de mim têm aprendido. Isto é, qual eram os ensinamentos dos apóstolos? Tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo. E repito, aprenderam com o que Jesus falava, e aprenderam como Jesus se comportava, através do comportamento de Jesus no meio das adversidades, no meio dos momentos tristes, bons, alegres, entre amigos. Eles viram, eles caminharam com Jesus, e agora Jesus está falando: olha, vocês são esses que vão levar tudo que de mim vocês aprenderam para o mundo, e vocês vão fazer outros discípulos de Jesus, não discípulo do homem, discípulo de Jesus, ensinando tudo que eu estou ensinando a vocês, tudo que vocês aprenderam da minha parte. E aí, quando chega em Atos 2, nós vamos lembrar, dia de Pentecostes, no 40º dia Jesus vai assunto aos céus, esse povo fica 10 dias orando, e na festa de Pentecostes o Senhor derrama do Espírito, capacitando a igreja com unção, com poder, com dons, para poder fazer aquilo que Jesus tinha mandado. E aí, quando a gente chega no verso 42, depois de mais de 3.000 pessoas terem se convertido, ele vai falar agora que Lucas, escrevendo, vai dizer que eles perseveravam, se dedicavam nos ensinos dos apóstolos. Qual era esse ensino? De tudo que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo. E pense, os apóstolos não eram Jesus Cristo, eles eram mensageiros, apostoléu, eles eram enviados de Jesus Cristo, enviados com essa incumbência, com a autoridade dos céus, de implantar tudo que Jesus tinha ensinado no coração das pessoas, tirando a escuridão e revelando a luz que liberta. E isso vai acontecendo, que a gente vai ver depois o Paulo, que é o último, dos apóstolos, ele vai dizer, e eu vou ler contigo, que também é uma passagem que eu li da vez passada, Atos 2, do 19 ao 20, vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui eu vou também dar uma outra explicação rapidinho. Quando nós vamos ver Jesus caminhando, ensinando, diversas vezes Jesus vai falar leis e profetas. Leis, ele está falando sobre Moisés, os ensinamentos de Moisés, os 5 livros de Moisés. Profetas, é óbvio, ele está falando de tudo aquilo que os profetas profetizaram, ensinaram. E aí tudo isso que os profetas profetizaram, que Moisés ensinou e falou, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, do Deus que se fez carne. Tudo se cumpriu em Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai agora e capacita os apóstolos para, em Cristo Jesus, eles saírem ensinando tudo isso. E tanto que aquilo que não diretamente se cumpre em Jesus, Jesus vai dizer, está escrito, porém eu vos digo, abrindo o entendimento, fazendo o negócio ficar, digamos, muito mais sério do que pensavam que fosse, e os apóstolos aprenderam tudo isso. E aí aqui está dizendo Paulo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular.
pedra angular. Quando a gente vai para Mateus 16, verso 18, uma passagem também que é historicamente muito conhecida, quando Jesus pergunta, né, quem dizem que eu sou? E aí o povo responde, Elias, Jeremias, um dos profetas. Depois Jesus pergunta para os próprios discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E Jesus vai falar, resumindo lá no verso 18, vai dizer que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou entrar na discussão para explicar, né, como está de fato no grego, o que quis dizer, enfim, mas eu vou só te mostrar que Pedro ele não é a pedra, porque quando você vai para Atos 15, quem está governando a igreja não é Pedro, quem está governando a igreja é Tiago. Quando você vai ler Gálatas, você vai ver Paulo censurando a Pedro pelo comportamento que Pedro estava tendo ali no meio do povo. Quando você vai para Coríntios, Paulo vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Pedro? E quando você vai para o próprio Pedro, Pedro 1 de Pedro 2, a partir do verso 4, olha o que próprio Pedro diz. À medida que se aproximam dele, está falando de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas acolhidas por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, isso eu falei na reflexão anterior, pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, isto é, nós, igreja do Senhor, discípulos do Senhor, que cremos em Cristo Jesus, somos sacerdócios também santo, porque o véu rasgou-se e nós podemos diretamente chegar a Deus Pai através de Cristo Jesus, que Paulo vai dizer, escrevendo em Timóteo 1:5, 1 Timóteo 2:5, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E aí ele está dizendo, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isto é, a gente vai ver próprio Pedro dizendo que a igreja ela é edificada nele, na pedra de esquina, na pedra angular. E aí voltando lá em Mateus 16, Jesus vai falar, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E na reflexão passada, eu falei como a igreja hoje ela teria ou tem que se comportar. Mas o que eu quero dizer é que como a gente chega a alguns pensamentos que a gente tem sobre igreja. Essa igreja que nasce em Atos, que é baseada nos ensinos dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? Tudo que eles aprenderam de Jesus Cristo. Essa igreja ela é chamada do povo do caminho. Não tem um título, não tem um governante. Inclusive, uma das coisas que a igreja mais sofre é porque ela não reconhece nenhum imperador como Deus. Então eles não adoram o imperador, que depois com o tempo passou a ser uma ordem, uma lei. Quem não fizesse acabava sendo preso, acabava sendo morto. Essa igreja ela vai crescendo embaixo de perseguição durante 300 anos. 300 anos a igreja é perseguida. Vem um imperador que é mais ou menos, depois vem um que é horrível, depois vem outro que é mais ou menos, vem outro que é pior ainda, até que a gente vai chegar em Nero. Nero foi, meu Deus, Nero foi terrível. Ele aproveita então o momento que Roma pega fogo e em julho de 64, e algumas pessoas falam que foi Nero mesmo que botou fogo, tem uma outra linha que acha que não, mas enfim, ele aproveita esse momento para falar que foi a igreja do Senhor, foram os discípulos do Senhor que colocaram fogo em Roma para ter mais justificativa para perseguir os cristãos. E nesse tempo vou pegar os 200 anos, a igreja está crescendo, ela está se espalhando, e algumas heresias vão aparecendo, e Paulo vai, principalmente Paulo, a gente vai ler Paulo combatendo essas heresias. Até que no século II, entre o ano 150 e o ano 200, levanta-se um homem chamado Marcião, que Marcião ele vai dizer que eram separadas as naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana. E por causa de Marcião, é necessário combater esta heresia.
E aí o povo se reúne, nessa época levantam-se pessoas que nós já ouvimos falar, Irineu, Alexandre, entre outros, que vão levantar teses para dizer que Jesus Cristo ele é Deus. E em uma reunião nasce o credo, o primeiro corpo do credo apostólico. E isso no século II, como eu falei, entre 150 e 200. E aí o tempo vai passando e vem dois imperadores que são terríveis, o Décio e o Diocleciano. Esses perseguem a igreja com todas as forças. Diocleciano, ele quer acabar com os cristãos, ele dá ordem de fato para matar todos os cristãos, a ponto de Diocleciano ele dizer que quando os cristãos rejeitam a se alistar para guerrear, que é aí então que todos eles têm que morrer e que o evangelho, a pregação do evangelho, ela tem que ser proibida. Mas depois disso vai vir com o imperador Constâncio, que depois disso vai vir o seu filho, repito, é o resumo do resumo, vai vir o seu filho Constantino. Mas esse período do segundo século que eu te falei, que é onde sai esse credo, ele é chamado, essa época, a igreja, preste atenção por favor, a Igreja Católica Antiga. Por que católica? Porque no grego, católico significa universal. E universal no que sentido? De que esse credo apostólico, isto é, esses ensinos dos apóstolos de que eles aprenderam de Jesus Cristo, é o que tem que ser base, tem que ser o alicerce, tem que ser a coluna, é o que tem que permear a igreja em qualquer lugar que a igreja esteja, em qualquer lugar do mundo, onde o evangelho chegar. A fé que a gente abraça é essa que esse credo diz. E o que o credo diz? Tudo aquilo que os apóstolos, é óbvio, de maneira resumida, que os apóstolos nos ensinaram. E de quem os apóstolos aprenderam, vou ser repetitivo nisso, eles aprenderam de Jesus. Então, os ensinamentos dos apóstolos, na verdade, eram os ensinos de Jesus, o Cristo. E aí esse credo, ele serve para combater o que Marcião havia dito. E aí, repito, aí vem Constantino. E aí a história vai dizer que Constantino teve um sonho, uma revelação, que se ele seguisse a cruz, ele teria vitória contra os inimigos. E aí a história diz que ali Constantino ele se converteu. Então o que ele faz? Ele proíbe a perseguição aos cristãos. E aí esse povo que era o povo do caminho, ele proíbe. E a história conta que a sua mãe já era convertida. E só que nessa conversão dele, antes o povo que se convertia, era um povo que se convertendo, sabia que estava colocando o seu pescoço na forca, sabia que poderia ser assassinado, jogado aos leões, como Nero fez, colocado na cruz e ser incendiado vivo. Esse povo que se convertia de verdade. Quando Constantino se converte, passou-se a ter, porque a igreja ela não é mais perseguida, agora tem a conversão, que é uma conversão de conveniência, conversão interesseira. Por que interesseira? Porque agora o povo fala, o imperador se converteu, óbvio, eu também vou me converter, não vou contra o imperador. E a igreja, que era até então uma igreja vista como um povo pobre, ainda que obviamente tivesse ricos que tinham se convertido, mas em sua maioria, a totalidade, era uma igreja pobre, ela agora começa a ter certa ajuda do governo, do império. Inclusive na época de Constantino, que a Basílica de São Pedro, ela tem a sua primeira cara, a sua primeira construção lá no estilo romano. E juntamente com isso, Constantino acaba também permitindo que alguns costumes pagãos vai entrando na fé cristã, e que não tem a ver com a fé cristã. E nesse mesmo período, e aí só para você saber, foi no Édito de Milão que Constantino ele proíbe a perseguição
da igreja. E aí, quando o tempo vai passando, alguns monges começam a olhar que o comportamento que a igreja passou a ter, que os cristãos passaram a ter, é uma igreja que começou a ficar de certa maneira autoritária. E preste atenção, isso que eu falei, igreja católica antiga, não é igreja católica institucional, é católico no sentido de que eles chegaram a uma conclusão, quando eles criam um credo de dizer essa é a nossa fé, é a fé que nós aprendemos dos apóstolos, e esses apóstolos eles aprenderam com Jesus Cristo. É esta fé que tem que permear a igreja, que tem que guiar e direcionar a igreja. E aí, alguns monges começaram a dizer, olha, não, está errado isso aí. Eles estão sendo autoritários, eles estão pegando costumes que não é para ter, que não faz parte do credo apostólico, não faz parte da Bíblia. E esses monges eles começam a se afastar quando nascem os primeiros monastérios. E dentro disso daí chega uma hora que esses monges começam a se revoltar contra o que está acontecendo nessa igreja que agora tem a liberdade. E só que o que normalmente a gente acaba fazendo, daqui a pouco os monges eles começam a ter o mesmo autoritarismo que estava tendo a igreja agora, que tem liberdade, mas também que tem o aval do governo. E depois de Constantino vem um outro imperador, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, mas esqueci, talvez eu lembre, mas se eu não lembrar não faz mal. E ele que vai, em 381, oficializar o cristianismo, que até então não tinha esse nome, era o povo do caminho, mas ele que vai oficializar a fé cristã como a fé do Império Romano. Só que antes disso acontecer, se levanta um povo, um cara chamado Ário, e que Ário ele vai dizer que Jesus Cristo não era Deus. E por causa de Ário, e nessa época já tem mais de 2.000 líderes, acaba tendo agora o concílio chamado Concílio de Nicéia, no ano 325. E nesse concílio vão discutir aquilo que já tinha começado lá no século II, e vem o credo, que é o credo último que a gente tem, que é o credo apostólico, mas não mais o anterior, agora é o niceniano, é de Nicéia, esse que nasce em Nicéia, onde vai ficar declarado que Jesus Cristo é Deus. Que aí vai vir lá com consubstância de Deus, igual a Deus. E aí o credo vai falar sobre tudo isso, que Jesus Cristo é Deus. A maior defesa que acontece nesse concílio é de que Jesus Cristo é Deus. E aí eu vou dar uma parada aqui rapidinho para você lembrar comigo. Lembra? Deus sempre queria que só Ele fosse Senhor. Mas a gente tem muita dificuldade de achar que a igreja não tem dono a que não seja Deus. A gente tem dificuldade de achar de entender, melhor dizendo, acho que a palavra é essa, de entender ou de aceitar que denominação não é dona de igreja. Que bispos, papas, presbítero, o nome que se dá, eles não são donos da igreja. Que pastor, que é o meu caso, não é o dono da igreja. A igreja do Senhor Jesus. E o desejo dele, quando ele levanta essa igreja universal, espalhada pelos 4 cantos, porque todo aquele que crê em Jesus, em qualquer canto da terra, todo aquele que crê nele será salvo, não será condenado. Que a ordem dada aos apóstolos, aos discípulos, é para pregar o evangelho a todas as nações, aquilo que a gente vai ver lá em Apocalipse 5, dizendo que pessoas de todas as nações, raças e tribos vão estar lá cantando, louvando ao Senhor. A gente tem dificuldade de entender que a igreja não tem dono, que o desejo do Senhor Jesus nunca foi levantar alguém que mandasse na igreja, que fosse o dono da igreja. A verdadeira igreja é aquela que caminha em Cristo Jesus. E aí, pegando a palavra bíblica, que creem nos ensinos dos apóstolos, que creem nos ensinos de Jesus Cristo.
Porque, repito, os apóstolos eram mensageiros de Jesus Cristo, enviados para, no nome de Jesus Cristo, ensinarem aquilo que eles tinham aprendido de Jesus Cristo. Mas nós, seres humanos, tal como o povo de Israel fez, a gente quer levantar reis, a gente quer levantar uma denominação ou uma pessoa que seja dona da igreja, algo que vai totalmente contra tudo que Deus sempre quis fazer desde o começo. Ele sempre quis um povo que andasse nos caminhos dele, que o tivesse como Senhor, como soberano. E hoje é uma briga da gente de dizer qual igreja. E quando a gente fala igreja, a gente não está falando da Bíblia, a gente está falando de denominação. Qual igreja que é certa? Tem denominação que defende que a igreja realmente instituída por Deus é que tem um nome tal, um título tal. Isso não é verdadeiro, não é. Tanto que no ano 381, e eu não consegui ainda lembrar o nome do imperador, peço perdão a vocês, depois vocês pesquisem no Google. Ele vai e faz com que agora a igreja ela tenha um dono. Esse dono é o Império Romano. Esse dono é o imperador romano. E aí passa a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque agora ela tem um dono, que não é mais o rei lá do Antigo Testamento. Agora ela tem um dono que é um império e logo um imperador. E por causa disso, a gente vai ver que vem as cruzadas, as inquisições, mata-se em nome de Jesus Cristo, mata-se em nome de Deus. Querem tomar terras em nome de Deus e não porque Deus mandou, é porque acham que tem direito, que todo mundo agora é obrigado a se converter. A conversão não é mais pelo convencimento do Espírito Santo, pelo arrependimento dos pecados, a ponto da pessoa, inclusive se ela tiver que morrer por amor a Cristo, ela vai morrer e não vai negar a Jesus. Agora a gente nega Jesus porque não conquistou algo que queria conquistar, porque um dia ouviu uma profecia e ela não se cumpriu, ou uma profetada e ela não se cumpriu, a pessoa nega Jesus. A gente vai ver que as pessoas hoje não buscam mais uma comunidade de fé, e eu não estou falando de denominação, porque o evangelho verdadeiro é pregado, porque os ensinos dos apóstolos é ensinado, é pregado. Ela quer se tem um parque legal para o filho, se o ar-condicionado é de boa, se tem muitos eventos na igreja, se vai cantar a música que ela gosta. Então é por causa disso que ela vai lá, e não tem mais a ver com Jesus, não tem a ver com os ensinos dos apóstolos. Então a gente vai incorrendo em erros, porque a gente não entendeu a igreja que Jesus Cristo levantou. E quando fala dos ensinos dos apóstolos, não está dizendo que qualquer apóstolo levantou a igreja e quem chegou depois. Veja lá no começo, quando eu explico de Pedro, onde o próprio Pedro ele vai dizer que a pedra angular, a pedra fundamental é Jesus Cristo, onde Pedro ele vai ser censurado por Paulo por causa das suas vacilações, onde quem começa governando a igreja no sentido de ter a palavra, de ter a liderança, é Tiago, não é Pedro. E depois a gente vai ver como Paulo, ele vai se sobressair no sentido de trabalhar, tanto que Paulo fala, trabalhei muito mais do que qualquer outro dos apóstolos, mas Paulo vai dizer, não eu, mas a graça de Cristo em mim, esse homem que reconheceu que a igreja pertence ao Senhor, que a igreja ela não é dele. E aí, correndo ainda, ou discorrendo na história, a gente chegaria à reforma protestante para ver o monge Lutero, ele falar, olha, o que está sendo ensinado é errado. O que a gente está fazendo não tem a ver com a palavra de Deus. Todo mundo é salvo pela graça, isso não vem de cada um não, isso é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 28. Onde ele vai pregar só a Escritura, e quando ele fala só a Escritura, ele está de novo falando sobre os ensinos dos apóstolos. Quem lê Mateus 16 e continua lendo, vai ver que aquilo que Jesus falou só para Pedro, que representava ali os apóstolos, no capítulo 18, Jesus está falando para toda a igreja.
Está falando para todo mundo, porque era essa caminhada, né, de ensino, essa crescente que Jesus fazia como um bom professor, um bom mestre, ensinando ao seu povo. É só a gente olhar para a história, tendo a Bíblia como base, a gente vai entender por que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Porque somente nos ensinos dos apóstolos eles saberiam qual é a vontade de Cristo, porque eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Inclusive, os apóstolos, como Paulo, Pedro, João, eles vão escrevendo aquilo que a gente tem hoje como o Novo Testamento. O que eles tinham eram algumas coisas já escritas e o restante era o que eles oralmente foram aprendendo. Por isso que quem se convertia chegava ali e dizia: eu quero aprender, eu quero saber, eu quero entender isso, eu quero saber o que esses apóstolos aprenderam de Jesus, porque eu quero aprender de Jesus através desses homens que caminharam com ele, para que eu seja um discípulo de Jesus Cristo, para que eu seja um servo fiel, para que eu seja aprovado pelo Senhor. E a gente tem vivido tempos tão loucos de não ter entendimento da palavra ou não ter temor a Deus, que a gente vai encontrar pessoas falando que são pai-apóstolos. Sabe, é uma loucura. E aí a gente vê pessoas brigando por causa de denominação, brigando por causa de líderes. Aqui eu não estou dizendo que Deus não levanta homem e mulher de Deus, não, por favor. Deus falou através de Samuel, através de João Batista, Deus levanta Elias, Eliseu, Deus levanta homens e mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma disso daí. Mas esses homens e mulheres que são de Deus, que permanecem, vão dizer como Paulo: não foi eu, mas foi a graça de Jesus Cristo em mim. Foi a ação do Espírito Santo, a ponto de Paulo dizer em 2 Coríntios 12 que por todas as maravilhas que ele contemplou de Deus, ele vai dizer: olha, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me tornasse alguém soberbo, vaidoso. E quando Deus me falou isso, eu falei para ele, que ele ouviu de Deus, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo fala: então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é aí que Deus vai trabalhar. Paulo fala: pô, é nessa parte que eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque é aí que Deus trabalha. E a gente tem dificuldade, porque a gente não entendeu o que Jesus sempre quis, o que Deus Pai sempre quis, é ter um povo que o tenha como Senhor, o tenha como Salvador. A gente perdeu tanto isso de vista, que esqueci de botar água aqui para mim. A gente perdeu tanto isso de vista, que, como eu falei na outra reflexão, a gente não ora a Deus para saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. A gente ora a Deus para falar para Deus as vontades que nós temos e queremos que ela se realize, porque a gente não entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, que os planos deles, os pensamentos deles são maiores e melhores do que os nossos, ainda que nós não entendamos, ainda que muitas das vezes nos faça sofrer, mas é o melhor. Por isso que Paulo, ele diz que ele se gloria até nas tribulações, porque esses dias, estudando Coríntios, eu falei para minha esposa: caramba, Paulo sofreu tanto. Inclusive ele fala isso aos Coríntios, e ele vai falar assim que ele se regozijava nas tribulações, nas momentâneas tribulações, que era algo pesadíssimo que Paulo sofreu, porque a glória é dele, a igreja é dele. Como eu falei, eu fiz um resumo aqui para vocês, que para vocês terem ideia, eu fiquei, se botar em horas, talvez umas 28 ou 30 horas estudando, para poder falar esse pouquinho, para trazer rapidinho, de maneira resumida, para vocês entenderem o que é ser igreja e o que é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para a gente entender que na igreja A, B, C, ela não é a que tem autoridade para falar de Deus. A autoridade, ela é bíblica, e todo aquele que se rende à palavra de Deus, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, tem autoridade para falar segundo a Bíblia, segundo os ensinos dos apóstolos. Repito, você vai ler Atos, é sempre o povo do caminho. Foram 312 anos vivendo assim, o povo do caminho. Quando em Antioquia eles vão ser chamados de cristãos pela primeira vez, ali é um sentido pejorativo, querem diminuir os irmãos em Cristo Jesus, porque era sempre o povo do caminho.
Mas no ano 313 vem essa liberdade de viver a fé. E essa fé começa a ser negociada, começa a ter contexto de paganismo. Inclusive, a história diz que no concílio de 325, quando rejeita o que ensinava o Arião, né, que Jesus Cristo não era Deus, quando isso acontece, depois o povo do arianismo vai conversar com Constantino e o convence que Jesus não era Deus. E ele, inclusive, a história conta que quando ele é batizado pelo um cristão, um pastor ariano. E aí, a partir do ano 410, para eu terminar, começa a decadência de Roma. Inclusive Roma, né, ela é invadida no Ocidente, que ela dividiu o Ocidente e o Oriente. Os otomanos invadem Constantinopla, onde passou a ser a sede do Império Romano, a capital. Constantino tira dali, leva para um determinado lugar e bota o nome de Constantinopla. Ali em Constantinopla, onde sai esse último edito que agora é o credo apostólico, onde fala que Jesus é igual a Deus. E nesse momento a Roma começa a se enfraquecer, e quando ela se enfraquece, começam os bispos a acharem-se ou se colocarem como dono da igreja, como a voz de Deus. E através desses bispos sai o primeiro Papa, que é Leão I, e ele vai dizer que agora Deus fala através dele, que ele agora é o Senhor que fala em nome de Deus. E aí nasce, de fato, a Igreja Católica Apostólica, que desenrolar, eu já falei, chega Lutero, e Lutero fala, voltemos à Escritura, é só a Escritura. E como eu falei, amados, eu estou resumindo aqui, se for botar no papel de ponta a ponta, dá mais de 2000 anos de história. Se a gente for até o Egito, que foi lá que eu comecei falando, dá mais ainda. Mas eu vim aqui para dizer que os ensinos dos apóstolos era tudo que eles aprenderam de Jesus, tudo que eles ouviram de Jesus. E é esse ensino que Paulo vai brigar para dizer, eu permaneça nesse ensino. Que esse ensino, ele é fundado na pedra angular, na pedra de esquina, que é Jesus, o Cristo. E se a gente for ler outras passagens, a gente vai ler dizendo, né, Pedro vai dizer que foi rejeitada, né, pelos homens. Jesus Cristo é o fundamento da igreja do Senhor. Por isso que ele está dizendo para Pedro, a partir de agora é fundada a igreja. E isso acontece de fato e de verdade em Atos 2, que Jesus havia dito, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder derramado. Essa igreja sai e vai crescendo, pessoas se convertendo, mas eles falam, a gente não pode perder a base. Qual é a base? O ensino dos apóstolos, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. E se tu fores estudar as cartas de Paulo, você vai ver Paulo toda hora vendo que quando alguém quer se distanciar, quer acrescentar ou tirar coisa, Paulo vai lá, escreve e fala, opa, não é dessa maneira não, espera aí, vamos lá, circuncisão já acabou, esse negócio aí está errado, isso aí é paganismo, isso aí é da velha aliança. Paulo toda hora está lá chamando a atenção do povo. Por quê? Porque só vale o ensino. Esse daqui, mas do texto dentro do contexto. Esse daqui, tendo como base, tendo como centro da nossa hermenêutica, Jesus o Cristo. Mas essa tendência do pecado, da vaidade humana, de achar que alguém tem que ser o dono da igreja, tem feito a gente brigar entre a gente. E quando briga, é óbvio que a gente está se distanciando de Deus. Tem feito a gente praticar, na verdade, idolatria, levantando ídolos
ídolos humanos, ídolos místicos, porque a gente ainda não conseguiu entender que Jesus é o suficiente, que os ensinamentos de Jesus é o suficiente, que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, e Ele quer que nós nos voltemos tão somente para Ele, creiamos tão somente nele. E meu desejo é que esse tempo aqui, que eu não sei nem quanto tempo eu estou, mas sei que eu estou com sede, que eu esqueci da minha água. E nessa correria de tentar resumir esses anos todos, mas eu espero que Deus tenha me dado graça de me fazer claro. Marlúcio, eu não sei se eu fui. E se tu entendes que isso pode abrir o entendimento de outras pessoas, edificar a vida de outras pessoas, reposte, compartilhe. Sabe, amados, eu não venho aqui, repito, quem chegou depois, eu não venho aqui para parecer, Deus sabe, como eu falei no começo, eu oro para que não haja vaidade em mim, mas meu desejo é naquilo que eu entendo que eu tenho aprendido da parte de Deus, que Deus tem me dado possibilidade de aprender, eu poder ensinar, eu poder instruir, e a única coisa que eu estou ganhando é graça de Deus, isso me basta. Fora isso, eu estou aqui já com a operação incomodando e eu tenho que sair já dessa cadeira. Mas eu desejo muito que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Quem chegou depois, e se você também quer assistir, puder comentar aí para ter relevância para as pessoas, que se vale a pena assistir. Quem chegou depois, assista do começo, porque, repito, meu único desejo é fazer a gente entender a fé em Cristo Jesus. Obrigado pela paciência, pelo tempo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, quando Deus mover o meu coração. Vou tentar voltar com o que eu tinha começado, que é café com o pão da vida, que normalmente eu fazia, acho que às 7h30 da manhã. Eu acho que eu já consigo fazer de novo. Deus me dando graça, será às terças e quintas, né? Mas depende também da fisioterapia, ou segunda-feira saber como vai ser e o horário da minha fisioterapia. Mas eu vou falando com vocês. Um abração. Fique na paz. E depois que eu faço aqui no Instagram, normalmente 2, 3 dias depois eu coloco também lá no meu canal no YouTube. Um abraço, gente. Deus abençoe. Paz e bem. Valéria, Deus te bendiga. Como estás? Felicitações por lá, família. Paz e bem. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Benício.